A aula está gravando. Então vamos lá, que aí pelo menos né, a gente cumpre aqui o horário. Né? O pessoal deve entrar depois, que o pessoal na segunda parte sempre demora mesmo. Já estou começando a acostumar com o esquema aí da turma. É, eu, eu vou corrigir aqui a atividade que a gente estava fazendo na aula passada, tá? Não sei se você fez. Só um minutinho. Eu fiquei de explicar, né? As respostas. Então, peraí. Então vamos lá. Defina a resposta correta, anote no seu caderno a opção apontada. A Gama SA é uma empresa de médio porte que fabrica peças para tratores e que está enfrentando sérios problemas financeiros decorrentes principalmente do seu processo de produção. Para justificar a situação, o engenheiro de produção afirmou que o processo produtivo na Gama SA envolve uma racionalidade e é bem satisfatório, porém não otimiza corretamente o uso dos recursos. Estando correto em seu diagnóstico, podemos afirmar que seria um problema de a resposta é certa, é produtividade. Por quê? O que ele quis dizer? Agora eu vou partir para a explicação. Se é uma racionalidade, ou seja, ela está dentro do processo lógico, entendeu? Então, essa racionalidade, ele quis dizer o seguinte, não, o processo é lógico, está bem satisfatório, só que ele não está conseguindo ter um uso eficiente do recurso, tá vendo? Não otimiza. Então, quando você fala de eficiência, você está falando de produtividade. Eficiência é o uso dos recursos, tá? Então, você está falando de produtividade. Eficiência está relacionada à produtividade e eficácia à qualidade. Número 2. A adoção de novos valores é um processo lento, gradual, que deve levar em conta a cultura existente na empresa, na organização. Os novos princípios devem ser repetidos e reforçados, estimulados em sua prática, até que a mudança desejada se torne irreversível. É preciso ter coerência nas ideias, transparência na execução dos projetos. A afirmação acima é coerente com o seguinte mandamento da qualidade. Porque tem ali, nós aprendemos os 10 mandamentos da qualidade. E um deles é a constância de propósito. O que é constância de propósito? É você manter firme quando você está implementando mudanças. Entendeu? É aquela firmeza, porque todos nós sabemos que qualquer mudança gera resistência. Qualquer mudança. Você vai ter resistência né, que é uma coisa esperada dos funcionários, tá? Porque a pessoa fica com medo de perder emprego, porque a pessoa não quer sair da zona de conforto, porque a pessoa acostumou, habituou com a rotina, habituou com a maneira de fazer, né, o trabalho. Então, a constância de propósito é um dos mandamentos da qualidade, porque ela te mantém na linha, entendeu? Ela não deixa, teoricamente, não deixa você desanimar, né? Você está com o propósito de realmente fazer as mudanças. Agora, falando de processos, a organização é vista como um grande processo, né? Porque ela recebe insumos, informações, recursos, processa-os, né? E devolve ao ambiente produtos ou serviços, informações, recursos também. Toda essa atividade, ela envolve. Bom, um processo é uma coisa bem simples, é uma entrada, processamento e saída. Então, ela envolve cadeia, fornecedor, que fornece as entradas, o cliente interno é um processo passando de um processo para o outro, né? E depois para o cliente externo. Né? Os outros não se encaixam. As causas incomuns. Um processo deve ser capaz de gerar resultados que atendam às especificações provenientes de clientes internos e clientes externos. Para usar esse índice, é necessário que o processo esteja sob controle estatístico, e a variação deve ser provocada por causas comuns e inerentes à produção. Então, isso é uma causa comum inerente à produção, uma causa esperada. Só que aqui eu estou pedindo o seguinte, dessa forma, assinale a variação normalmente encontrada no processo produtivo que não são comuns. Então, por exemplo, uma causa que não é comum no processo de produção é a vibração da máquina. Porque a imprecisão no ajuste da máquina, isso pode acontecer. Né? Você, às vezes, ajustou a máquina de forma errada, é erro humano, isso pode, né,
acontecer. A temperatura também, evaporação, dilatação é uma coisa comum, agora vibração não, vibração é uma coisa estranha, não deve, a máquina está vibrando de uma forma errada. Então, é problema, né, que precisa de ser corrigido. Agora, falando de padronização. A empresa Norma Modas apurou desperdícios em função de falta de padronização no processo produtivo. Então, porque cada dia faz de um jeito, né? Então, aumenta custo. Aí aumentou o custo e consumiu a margem da empresa, quer dizer, consumiu o lucro da empresa. A gestão da empresa elaborou então um estudo e aí decidiu padronizar, quer dizer, formalizar, criar normas, né? Por isso que até eu botei o nome Norma Modas, criar normas. E essa padronização tem o objetivo o quê? Ela quer controlar as variações que foram identificadas, tá vendo? Que é a letra E. Né? A padronização é exatamente para evitar variações. Pô, se você fez certo hoje e não houve variação, então vamos fazer da mesma forma amanhã. Então vamos padronizar. Aí evita-se as variações, né? Pelo menos espera-se isso. Agora, o assunto é PDCA. As funções básicas do engenheiro de produção estão diretamente relacionadas com o ciclo PDCA, ferramenta de gestão utilizada no programa de gestão de qualidade. Em relação a esses aspectos, a fase do D do ciclo PDCA está relacionada à execução do plano, né? O próprio D aí significa a execução. O resto não tem nada a ver com o PDCA. Agora, isso aqui é um texto que eu pedi para vocês fazerem, né? Em um processo, eu não sei qual foi a sua resposta, mas eu dei a minha, que isso aqui é uma coisa mais pessoal, né? Em um processo de mudança, é normal e até esperado que haja resistência. Então, aquilo que eu falei anteriormente, que impedem que ocorram as mudanças pretendidas. Face ao exposto, descreva como a constância de propósito pode ajudar para quebrar resistência dentro de uma organização empresarial. Porque a gente sabe que qualquer mudança que você for implantar, você vai ter problemas, né, com a questão de resistência. Então, gente, a constância de propósito é uma ação ligada à vontade política de manter a empresa no caminho da mudança pretendida, sem que haja desânimos com os insucessos ou paralisação diante dos obstáculos tão comuns encontrados no caminho de quem busca implementar mudança. Então, você tem sempre que lembrar da constância de propósito quando você quer implementar mudanças, porque os desânimos vão chegar, vai ter insucesso no início, vai ter paralisações, vai ter obstáculo. Mudar é muito difícil. A gente não consegue mudar nem a gente, né? É tão difícil mudar a gente, então quanto mais mudar um grupo ou uma organização. Então a gente tem que estar sempre lembrando dessa constância de propósito para promover as mudanças. Agora o número 8. Será que o 5S pode mesmo ajudar? Vamos ver aqui a história desses dois empresários. O conceito de qualidade estimulou os jovens diretores de uma empresa de embalagem localizada em um galpão de 2.500 metros quadrados em Rocha Miranda, zona norte do Rio, que no ano passado produziu 150 toneladas por mês de caixa de papelão ondulado, alcançando um faturamento de 4 milhões de reais. A indústria fornece embalagem para 50 empresas. Após um ano da implementação do programa 5S e sua manutenção, a produtividade aumentou 10% e o desperdício de matéria-prima caiu também de 10 para 5. O primeiro passo da dupla de diretores foi a implementação do programa 5S. Dessa forma, descreva como o programa 5S pode contribuir com o aumento da produtividade e redução do desperdício, conforme afirmou os dois jovens executivos. Bom, gente, aí é a minha opinião, né? Eu coloquei que aqui é uma hipótese, a gente não tem como, né, afirmar nada. Então, eu coloquei que a hipótese mais plausível é que, com a adoção do 5S, a arrumação do local de trabalho pode ter gerado realmente uma motivação dos funcionários, aumentando a sua satisfação e motivação, e ao deixar o ambiente organizado, possibilitou maior fluidez no processo, gerando ganhos de produtividade. Então, o que pode ter acontecido é relacionado à motivação, né, dos funcionários, ter trabalhado com mais produtividade e ter definido uma fluidez, porque quando você limpa o ambiente, né, o processo produtivo parece que ele flui melhor, você visualiza melhor, você localiza melhor as coisas. Então, é uma hipótese, né, levantada por mim
em cima do que a gente sabe do 5S. Aqui, então, terminou a aula passada, tá? Então, vou fechar aqui. Só tem você, Patrícia. E agora eu vou abrir a outra... o material da aula de hoje, tá bom? Só um minutinho. Tentando sair daqui para eu abrir. Consigo sair daqui? Ou minimizar essa tela? Será que eu consigo? Ô, Alexandre, Sim. boa noite. Boa noite. É, depois você confirma para mim qual que é a data da prova. Eu tô com a data anotada aqui, mas eu tô meio 21. na dúvida. 21 de 21 setembro? mesmo? É. Isso. É isso mesmo, né? Que você tem anotado. É isso que está no cronograma. É. Ah, então tá. Não é porque já tem prova semana que vem dos outros professores. Eu achei que eu tivesse esquecido de anotar a Não, a minha está primeira. marcada dia 21. Ah, então tá bom. Eu tava com medo de ter esquecido. Obrigada. Nada. Até eu vou anotar aqui também. Só um minutinho. Peraí. Ah, consegui, gente. Peraí. Vou passar aqui um texto para vocês agora sobre as questões de abandonar processos, tá? Deficitário. Então, voltando aqui. Bom, o objetivo desse exercício da aula de hoje é identificar, através de estudos de uso estatístico, daqui a pouco, gente, a próxima matéria, quarta-feira que vem, nós vamos estudar 7 ferramentas da qualidade, que seria histograma, desvio padrão, dispersão. Agora nós vamos começar a entrar na parte mais prática da disciplina, entendeu? De cálculos, essas coisas. Então, na partir de quarta-feira. Então, gente, que a gente estava falando de indicadores também, né? A última aula eu falei de indicadores. Aí eu estou sempre voltando em processo, indicadores, é o seguinte, é porque os indicadores, eles avaliam os processos, né? Agora eu estou falando que, às vezes, a gente fica tentando consertar o que é preciso, às vezes, abandonar. Então, olha só, o objetivo aqui é identificar, através de estudos de uso estatístico, que é o que a gente vai aprender quarta-feira que vem, porque segunda é feriado, né? E os métodos de solução de problemas, de processos que não agregam valor ao produto e que precisam ser reformulados. Então, nós temos que analisar, durante um processo de produção, quais são os processos que não agregam valor ao produto. O que é uma coisa que não agrega valor? Você está perdendo tempo com uma coisa que não vai fazer muito efeito. Então, é necessário verificar isso. Será que tem necessidade de fazer isso que nós estamos fazendo? Bom, a análise e melhoria de processo, ela deve ser uma atividade permanente, tá? Ela deve ser uma atividade permanente nas empresas, pois qualquer mudança, por exemplo, o setor de produção é uma coisa muito engraçada. Ele é muito padronizado, ele é muito repetitivo, né? Ele é uma coisa assim meio que batida. E aí qualquer alteração que acontecer no setor de produção, ele altera todo esse andamento das coisas, e aí você tem que incorporar uma nova mudança e depois fazer com que ele vire rotina de novo, entendeu? O setor de produção é rotineiro e deve ser rotineiro, né? Então, olha só, a análise de melhoria de processo deve ser uma atividade permanente na empresa, porque qualquer mudança, como por exemplo, se eu adquirir uma nova máquina,
esse fator já vai alterar, entendeu? Então, olha, a aquisição de uma nova máquina numa organização do setor pode causar um novo cenário em que os processos vigentes já não são mais eficientes ou eficazes. Então, é necessário o seguinte, olha, estou lá, você é o engenheiro de produção, está dentro da fábrica, as coisas estão funcionando. Aí você fica sabendo que a empresa está fazendo um novo investimento numa aquisição de máquina e que vai ser instalada no setor de produção e tal. Chegou essa máquina, instalou, você pode saber que os procedimentos vai ter que mudar, entendeu? Então, qualquer mudança, ela tira você da zona de conforto e depois para fazer você voltar para a zona de conforto. Porque o objetivo é voltar para a zona de conforto, nesse caso aqui, né? Quando eu falo voltar para a zona de conforto, é voltar para o padrão, voltar para a produtividade, voltar para, né? Então, ela te tira e você tem que fazer com que depois as coisas normalizem novamente. E assim é um processo contínuo. O engenheiro de produção é o profissional capacitado, né? Peraí. Tá. O engenheiro de produção é o profissional capacitado a introduzir nas organizações novos métodos de trabalho, né? Ele tem que reestruturar os processos visando redução de custo, rapidez e maior controle. Então, são vocês que vão fazer com que a empresa saia momentaneamente da zona de conforto e depois retorne para aquela padronização para as coisas continuarem. Entendeu? Então, qualquer modificação no layout, qualquer modificação, às vezes até numa entrada de um funcionário novo, às vezes qualquer mudança, você sabe que você está sendo afetado e que você vai precisar de fazer uma nova análise. Então, quais são as ações práticas de que você possa analisar um processo? Bom, mapear o processo e usar fluxograma. Isso já foi falado em outras aulas, né? Analisar o tempo do ciclo, tá? Tempo em que o processo gasta na transformação do produto. Será que você faz isso? Né? É necessário levantar em várias horas do dia. Quanto que é desde quando entra a matéria-prima até o produto ficar pronto? Você sabe quanto tempo a empresa está levando? E você tem que fazer esse apanhado, tá, gente? Fazer isso constantemente, né? Através daquelas ferramentas que nós vamos estudar quarta-feira. Depois você vai decompor esse processo em partes, de modo a conhecer o mesmo. Depois vai identificar aspectos positivos e negativos do processo, né? Aonde que está tendo gargalo, aonde que o processo tem dado indicadores que não está bem, né? Os indicadores estão aí para isso, né? E aí definir uma meta direcionando o processo produtivo a essa meta. Tá joia? Bom, ao identificar os processos que possam ser eliminados, faço imediatamente, pois qualidade significa subir alguns níveis na avaliação do processo. Isso aqui seria fechar com chave de ouro, né? Você olhar o fluxograma e poder ver que, por exemplo, com a aquisição de novas máquinas, algum procedimento pode ser deixado de ser feito. Isso aí seria a cereja em cima do bolo, sabe? Seria um ponto muito positivo na profissão de vocês, né? Às vezes o investimento em novas máquinas pode realmente mudar todo o fluxograma e você tem que refazer esse fluxograma e de repente eliminar alguns processos que já não são mais necessários, porque a máquina nova, talvez ela absorveu, né? E numa máquina só absorveu 2 processos, entendeu? Então, se você perceber isso, elimina rapidamente, que você vai economizar muito para a empresa. Entendeu? Às vezes tem máquina aí nova pela tecnologia que ela substitui, às vezes, o próprio ser humano, né? E aí você vai ter que fazer uma reformulação. Um dos grandes desafios do engenheiro de produção é o de reduzir o tempo do processo. Por isso que eu falei, se você investiu em máquina, a finalidade é reduzir o tempo. Ninguém investe em máquina à toa. Quando a empresa resolve fazer esse tipo de investimento, né, tem um gasto, ela quer realmente reduzir o processo de produção. Então, a máquina só vai trazer ganhos se ela reduzir esse tempo. Então, a seguir, veja alguns exemplos que vocês devem observar. Verifique, gente, se tem atividades que podem ser feitas em paralelo, né? Então, por exemplo, às vezes tem atividade que o Caio, enquanto ele está fazendo uma coisa aqui, ele pode fazer outra. Às vezes a máquina está produzindo aqui, eu posso aproveitar a mão de obra do Caio e fazer outra coisa, entendeu?
sem explorar, porque às vezes existe essa possibilidade, tá? Fazer algo em paralelo na linha de produção, entendeu? Né? Então vocês têm que analisar isso. Será que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Em paralelo? Não sei, tá? Isso aqui são frases para reflexão de vocês. Verifique se existe a possibilidade de mudar a sequência das atividades. Às vezes, uma simples mudança na sequência faz você ganhar o tempo, entendeu? Faz reduzir, né? Então, existe alguma possibilidade de mudar, né? E verifique se existe possibilidade de reduzir interrupções no processo. Será que é possível fazer isso? Toda hora tem que parar para fazer uma troca de peça, mas será que a gente não poderia, ao invés de trocar, fazer esse material e depois trocar? Eu não sei, isso aí é o mundo real, é onde vocês teriam que fazer essas perguntas. Eu, se eu fosse vocês, depois gravava essa aula, anotava isso aí, porque são perguntas que vocês podem, dentro da linha de produção, começar a perguntar. Né? Igual, por exemplo, existe possibilidade de mudar a sequência das atividades? Às vezes uma mudança de layout vai fazer com que mude tudo e vai fazer economia de tempo. Às vezes uma mudança até de reforma, de estrutural, de engenharia civil que eu estou falando. Né? Uma reforma estrutural, de repente você vai economizar tempo porque mudou. Você aproximou, por exemplo, o almoxarifado à linha de produção. Né? Eu estava vendo o filme, não sei se vocês viram, se vocês prestaram atenção no filme que eu passei lá da Pif Paf, o cara estava mudando a rodinha do carrinho para o carrinho andar mais rápido. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Estavam estudando a forma de fazer o carrinho andar mais rápido. São coisas simples, gente. São coisas assim. Tudo aquilo que você vê que está, sabe? Não é tão difícil, gente. Até, por exemplo, você vai fazer... Vamos pensar na sua vida pessoal. Você vai fazer um café na sua casa. Aí, de repente, você vê assim, gente, nossa, não acontece isso, quer ver? Poxa, me desanima fazer o café, para fazer o café, para pegar aquele negócio lá para ferver a água, né? A vasilha. Nossa, eu tenho que pegar lá no armário, quero dar uma preguiça. Não era melhor estar aqui perto? Não acontece isso, às vezes, com a gente? Tem coisas que a gente faz assim, nossa, gente, nossa, por que essa coisa podia estar sempre aqui perto? Né? Então, é mais ou menos isso também que acontece na linha de produção. Tem coisa que você está fazendo, você vê que aquilo está te incomodando, mas você não age para corrigir. Então, tudo aquilo que você percebe que está te incomodando, de alguma forma, você fala assim, gente, isso aqui tinha que estar aqui perto. Não eu acho que é através da irritação que a gente consegue ter essa luz. Quando você está irritado, você fala assim, puxa vida, o negócio se tivesse aqui é muito mais fácil, se o açúcar tivesse aqui é muito mais fácil. Né? Tem que ficar pegando lá atrás, não sei de onde. Aí você mesmo vai agindo para mudar a situação. Não, então, se eu uso muito isso aqui, eu vou trazer mais para frente. Se eu uso muito essa vasilha, que ela fique perto, entendeu? Eu tive uma experiência assim, muito engraçada até na minha casa. Eu casei com 20 e poucos anos, né? Aí construí uma casa, tal, junto com a minha esposa. Aí a gente era muito novo, não tinha muita experiência mesmo, né? Fizemos a casa do nosso jeito e tal. Aí depois, agora, mais recentemente, há 3 anos atrás, reformamos a casa. Mudamos quarto, mudamos, você vê, dentro de casa, mudamos cômodos de lugares, onde era cozinha virou banheiro, onde era banheiro virou cozinha, fizemos toda uma mudança. Hoje é muito mais confortável a nossa casa, porque foi mais planejada. Aí já tínhamos mais maturidade e podemos planejar. Então, eu sinto um conforto maior, né? Porque as coisas agora ficaram dentro de um fluxo. Até eu brinco isso com a minha esposa, a gente ficou dentro de um fluxo normal, assim, sabe? Em que as coisas foram facilitadas. Porque no passado, quando a gente construiu a casa, a gente não tinha noção. Eu segui muito, como eu construí em cima da casa do meu pai, eu segui muito a casa do meu pai. E a gente não tinha experiência, a gente não, né? Com o tempo a gente vai pegando experiência. Aí, uma simples modificação do layout, né? Vamos dizer assim. Eu alterei cômodos e que tornou muito confortável, entendeu? Todo o trabalho que a gente tem, né? Porque casa todo mundo sabe aí, não é novidade para ninguém, dá um trabalho danado, né? Limpeza, você fica nela o tempo todo, você tem trabalho de limpeza, de cozinha, né? Então, toda essa estrutura ficou mais fácil do que antes, entendeu? Até questão, por exemplo, de tomadas.
A gente nem planejava tomadas, porque a gente era muito novo, né? Então, gente, verifique se existe possibilidade de reduzir essas interrupções no processo, verifique se existe possibilidade de estabelecer horários para início e fim das atividades sequenciais, entendeu? Então, são perguntas que eu sugiro que vocês façam a si mesmo, tá bom? Outra coisa, verifique a possibilidade de reduzir movimentações na empresa, né? O ideal é que haja menos movimentações. Uma coisa que deve chamar a atenção de vocês, se está havendo muita movimentação na linha do processo de produção, pessoas andando de um lado para o outro, é porque tem alguma coisa errada. Não é para acontecer. Quem tem que andar é o produto e não pessoas, tá? Ou você está precisando de uma esteira, ou alguma coisa está errada, né? Dentro da fábrica, o que movimenta tem que ser o produto. As pessoas têm que, teoricamente, ficar paradas, tá? Então, reduzir essa movimentação. E movimentação também, por exemplo, de reduzir a distância para a movimentação ser menor, né? De uma máquina para outra, do almoxarifado para a produção, também. Reduzir essa movimentação também, tá? Dessa sequência. Aí aqui embaixo está falando o que eu acabei de falar em relação à minha casa, que eu citei como exemplo. Olha lá. Verifique a planta do setor de produção e reaproxime os setores necessários ao processo produtivo. Né? Às vezes a empresa foi constituída, sabe que às vezes o cara começou com uma pequena empresa, um pequeno galpão, aí ele vai fazendo o famoso puxadinho, não é? Isso vai acontecendo, e às vezes sem um planejamento, acontece muito. Aí a empresa fica grande, mas com os processos todo fora de sintonia. Aí às vezes é necessário uma reforma, aí é necessário às vezes até chamar um engenheiro para estudar, um engenheiro mesmo civil, junto com o engenheiro de produção, para estudar um processo em que os setores se reaproximam. Além disso tudo que eu falei, tem outras ações que a gente pode levar em consideração. Simplifique o que puder. Nós vamos falar isso daqui a pouco, na próxima aula. Simplifique, gente. Tudo que você puder, faça com simplicidade. Previna-se contra o erro. Como que eu posso prevenir contra o erro? Até questão de acidente. Se você tá vendo assim, olha, tem uma alavanca ali, que se o cara levantar a cabeça, ele bate a cabeça ali na alavanca. Então, sei lá, coloca um aviso sonoro, entendeu? Tenta se prevenir dos problemas. Eu estou dando exemplo aqui, né? Por isso que é comum as empresas pintarem faixas, colocarem aviso de perigo, né? Previne-se, gente, previne-se. Se está em uma reforma, coloca barreiras, entendeu? Isso é muito importante, tá? Se vai fazer uma limpeza no chão, coloca, o chão tá sujo, tá escorregadio, então avisa, tá? Não deixa acontecer, tá? Então isso é uma questão de cuidado, né? Então se previne contra o erro. Aí outra coisa, manutenção preventiva das máquinas, dos equipamentos, não deixe estragar para consertar, não. Tente consertar antes, tá? Depois padronize o processo, estabeleça parcerias, isso também ajuda, né? Aí não envolve muito vocês, porque é uma coisa da empresa fazer parceria às vezes com um fornecedor, tá? Então, não sei se influencia muito a nossa área produtiva, mas isso ajuda também na questão da qualidade do processo produtivo. E uma última coisa, nunca fique satisfeito. Sempre tem que questionar o processo, tá? Até por exemplo, quando eu falei que a empresa tem que entrar numa zona de conforto, é normal, né? Ela tem que ser rotineira, é normal, mas se passar muito tempo e nada também de novo está acontecendo, começa a questionar, porque a gente sabe que o mundo muda. Se você está percebendo que, poxa, tá tempo demais aí na zona de conforto, né? Então você começa a questionar porque também tem alguma coisa errada, porque o mundo não para. Às vezes já surgiu novas máquinas, já surgiram novos métodos de fazer e você está fazendo do mesmo jeito. Por isso, gente, que é importante você terminar o curso, participar constantemente de congresso, participar de seminário, voltar de vez em quando na faculdade, ver o que a faculdade está proporcionando, fazer uma pós-graduação, tem que estar sempre com a mente ativa, tá?
tem que estar sempre olhando o que uma outra empresa está fazendo. E hoje a gente tem acesso a pesquisas pela internet. Olha o ramo de atividade que você está, é o ramo moveleiro, olha o que o seu concorrente está fazendo. Procure fazer visitas. Às vezes você tem um concorrente em um bar, mas às vezes em outro lugar o cara abre para você fazer uma visita. Porque às vezes ele não sente que você é um concorrente direto, entendeu? Então, de repente, faz uma visita. É muito interessante. Eu fui diretor de cooperativa, não tem nada a ver com a área de produção, mas só para vocês explicarem. Só para explicar para vocês. Então, eu fui diretor de cooperativa aqui, e uma vez nós fizemos uma visita a uma cooperativa da Belgo Mineira, entendeu? Para ver o que eles faziam de diferente. Nossa, foi uma aula. Eles tinham indicadores que a gente não praticava, entendeu? Eles tinham, como era cooperativa de crédito, eles tinham linhas de créditos que a gente não sabia que a gente podia fazer, e aí a gente começou a fazer, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter uma mente estratégica. Mente estratégica é olhar pela janela. Porque se você ficar só olhando internamente, e eu sei que o engenheiro de produção olha muito internamente, e tem que olhar, né? Faz parte da profissão de vocês, está ali na linha de produção o tempo inteiro, né? Então, é bem normal que isso aconteça. Mas não deixe, tá? Que essa rotina sufoque você. Não permita isso. Então, assim, porque aí você pode ficar desatualizado e você ficando desatualizado, a empresa fica desatualizada, porque é você quem muda as coisas, né? A empresa em si não é um ser vivo, o ser vivo são as pessoas que trabalham nela. Então, se você não mudar, nada vai mudar. É você quem tem que mudar, é você que tem que buscar. Vamos ver qual o tipo de máquina. Às vezes tem feiras em São Paulo, entendeu? Convence lá o seu empregador, vamos fazer uma visita. Tem feiras em São Paulo que vão, né, mostrar máquinas em relação. Eu falo muito da área moveleira, porque é o forte aí em Ubá, né? E muitas pessoas trabalham na área moveleira. Então vamos lá, vamos ver que tipo de máquina tem, né? Se alguém trabalha na PIF-PAF, vamos ver fazer visitas para ver qual tipo de equipamento que tem hoje para fazer lá o abate dos frangos, não sei. Tá certo? Então é importante, a gente não pode ficar muito tempo nessa zona de conforto. É lógico que a gente luta para a zona de conforto, a gente luta para que a empresa ela tenha processos rotineiros, ela tenha tudo definido, ela tenha pouca variabilidade. Essa é a luta, né? Ao mesmo tempo, parece que eu estou sendo contraditório. A gente luta por uma coisa, fala, gente, a empresa tem que ter rotina, a empresa tem que ter normas, a empresa tem que estar tudo escrito, a gente tem que estar tudo padronizado. Para isso reduz a variabilidade, mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto a injetar mudanças ali dentro, entendeu? Então é isso nessa primeira parte aqui da aula. Eu não sei quanto tempo falta. Deixa eu parar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A aula começa às 8h30. São 9h10. Na minha cabeça já deu 40 minutos, correto? Porque eu estou te perguntando isso porque eu estou querendo para a segunda parte. Aí eu queria fazer o seguinte, ela começa a contar a partir do momento que grava? Não, né? Porque eu iniciei 8h30, 30 minutos, 9 horas, 9h10, e eu não vi dar aquela mensagem que faltam 10 minutinhos. Eu não sei te falar, não. Porque já deu aqui os primeiros 40 minutos. Aí eu estava, então, fazer o seguinte, eu vou interromper e a gente começar na segunda aula, que é uma continuação dessa, de processo. Pode ser? Pode, beleza. Então tá.